Congregação Batista de Ibiaçu, liderada pelo irmão Paulo Marinho, né? E hoje foi nos dada a oportunidade de participar aqui com os irmãos. Amém? Gostaria de saber se tem alguém que nos visita pela primeira vez, pela segunda ou pela terceira, algum visitante. Se você puder ficar de pé para nós recebermos, nos direcionarmos a você, dar boas-vindas a você. Olha, muito bom. Sejam bem-vindos. Como é que a igreja fala com os nossos visitantes? Já bem-vindos em nome de Jesus. Sempre. Muito obrigada, família. Você pode sentar. Sinta-se à vontade, ok? Muito bom tê-los aqui conosco. Amém? Gostaria de pedir à irmã para colocar ali para a gente João, capítulo 8, versículo 12, para a gente ler junto e meditar um pouquinho. Graças a Deus. Deus é muito bom, ok? Vamos ler juntinhos a palavra do Senhor? Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Então, esses dias eu estava preparando, respondendo uma folhinha que a gente está dando lá em Ibiaçu para os homens, no estudo de João. Salvo engano, a gente chegou nessa parte aí, e eu li alguns comentários, né? E esse texto em que Jesus, usando a metáfora da luz, fala que ele é a luz do mundo, né? Pelo menos duas verdades a gente pode inferir, que é a situação do homem. Ele é a luz do mundo. Ou seja, o mundo sem Jesus, sem Deus, sem a revelação de Deus, Deus revela-se ao homem, está na escuridão. E aí a gente vê isso, por exemplo, na idolatria. Se você vai em alguns países orientais, é escuridão. Sabe? As pessoas não têm a ideia que elas têm é aquilo que está na cultura delas. Então elas chegam-se a Deus às vezes através de um animal, ou olha para um animal como Deus. É escuridão, amados. E Jesus veio aqui para iluminar a mente humana a respeito do caminho que leva ao Pai. Amém? E uma outra verdade que infere-se desse texto também é que Jesus é a universalidade, né, da necessidade de se chegar a Deus. Ele é a luz do mundo. Ele não é a luz do Oriente, não é a luz do Ocidente, e nem é a luz de um segmento, de uma faixa etária de idade. Ele não é a luz da terceira idade, ele não é a luz somente dos adultos, mas, né, e aqui fazendo o link, né, com o tema aqui da nova geração, que será falado ali pela Olinda depois. Ele também é a luz da nova geração. Amém? E é importante saber isso. Por quê? Porque às vezes nós queremos usar muitas ferramentas para aprender o jovem, né, a nova geração, alguma coisa. Olha, gente, tudo é legal, tudo é aproveitável, mas em última análise, a criança, o adolescente, o jovem precisa de Jesus, porque Jesus também é a luz para essa faixa etária, para a nova geração. Amém? Ele é a luz para a nova geração. Ele é a luz. Olha, eu fico tão alegre de poder compartilhar o evangelho com a minha filha, que eu fico muito, mas muito. Acho que os pais, né, cristãos, pastor, eu estou tendo agora essa experiência, na verdade. Vocês já tiveram, né? Agora é a minha vez, porque a minha filha tem 3 anos, né? Hoje ela estava ensaiando, e aí minha esposa compartilhou uma fotinha, ela com um lençolzinho que vamos fazer o trabalho com as crianças, né? Quando eu vejo a foto, cara, eu fico derretido. Porque o pai cristão quer ver seu filho envolvido nas coisas de Deus. É muito gostoso, é muito maravilhoso. No ano passado, ela participou do Natal e fez o teatrinho lá, fez o anjo, cara. Tão pequenininha, vestida de anjo, participando da programação da igreja. Isso é maravilhoso. Amém? Então, ele é a luz também para essa nova geração. Amém? Portanto, eu queria que agora, na continuação do culto, a gente tivesse um momento de oração. Oração pelo culto, né, que vai continuar, e a oração, né, pelas novas gerações. Amém? Gostaria de pedir aqui, novamente, o nosso irmão seminarista aqui para estar, né, intercedendo, levando a igreja em oração, levando a igreja por esses dois propósitos, da continuação do culto e pelas novas gerações, e a igreja concordando com ele. Amém? Oremos. Santo Eterno Deus, amado que estás nos céus, te agradecemos, Pai, por mais este dia, por mais esta oportunidade de estarmos aqui,
Te agradecemos porque as tuas misericórdias, Pai, foram derramadas sobre o teu povo mais uma vez. Pai, nós pedimos com o culto que se segue, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue tratando a tua igreja, que o Senhor continue restaurando, que o Senhor continue transformando, Pai, cada um de nós conforme a tua palavra. Pai, continua nos abençoando, que os louvores entoados e a palavra, Pai, que seja ministrada aqui essa noite, seja para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Pai, seja com as novas gerações, Pai, que surgem, que elas sejam, Pai, alcançadas pela tua palavra. Que elas sejam transformadas, Pai, e que vidas sejam abençoadas através das crianças, dos adolescentes, dos jovens, Pai, para que assim o teu reino cresça, Pai. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Gostaria de convidar aqui a equipe de louvor, né? E é sempre bom trazer essa palavra. Olha, o louvor é o momento da gente adorar o Senhor juntos. Se a gente estivesse talvez lá no mundo participando de um show acústico, nós estaríamos simplesmente às vezes apreciando aquela letra, aquela música, até com uma letra legal, bacana, rica culturalmente. Mas agora você está aí sentadinho, sabe? Que o louvor também brote do seu coração. Que essas palavras aqui, né, saiam dos seus lábios, não de maneira mecânica. Mas sabe, Deus, é a minha oração agora em formato de louvor. Que eu vou abrir a minha boca. É uma oração em formato de louvor. O meu louvor é uma oração. Com melodia, sabe, para Deus. Que eu sei que Deus, né, se agrada. É um momento também muito importante. Amém? Então aqui a equipe de louvor dê continuidade aqui ao nosso culto. Amém. A palavra de Deus diz: louvai ao Senhor com brados de alegria todas as terras. Vamos nos colocar de pé, vamos estar adorando o Rei da Glória. Ao Deus das nossas vidas, Ele certamente estará aqui. Então que Ele encontre em nós o coração de um adorador e que Ele nos faça entender os segredos de uma adoração profunda. Amém? Vim para adorar-te. Eterno Rei, exaltado nas alturas.
pois ele é filho, ele é Deus, ele é rei, ele esteve entre nós sendo homem, mas ainda assim sendo Deus. Ele se entregou como cordeiro, mas ressuscitou como um leão. E esse hino que iremos cantar agora diz isso: digno é o cordeiro, e que ele receba toda a honra, toda a glória, e que ele perceba que aqui há um povo, há pessoas que estejam buscando ele e contemplando a formosura do seu rosto. Pode se assentar, nós convidamos 2 irmãos para o recolhimento de dízimos e ofertas. 2 diáconos.
Graça e paz, irmãos. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Me amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Me amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Me amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Me amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor, e ser tuas mãos aqui na terra, e ser teus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor. Amém. Senhor Deus, Pai que está nos céus, obrigada por mais a tua presença, Pai. Obrigada, Pai, por mais esse culto que estamos aqui para honrar e agradecer o teu nome, para aprender um pouco mais da tua palavra. Ser com o restante deste culto, Pai. Obrigado pelos dízimos e ofertas. Abençoe cada pessoa que pôde dizimar, que pôde ofertar. Abre portas de emprego para aquelas pessoas que não puderam, Pai. Que o Senhor possa proteger cada um de nós. Ser com a irmã Linda que vai estar trazendo a palavra. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus. Vamos dar continuidade, né? E vamos recitar aqui o tema, né, da campanha. Todo mundo junto. Vamos ficar de pé. Também teremos aqui a divisa e o hino, né, para que a mensagem fique bem fixa em nossa mente. Amém? O tema é a única esperança. Amém? Vamos falar mais uma vez? 1, 2, 3, já! Jesus Cristo é a única esperança. Amém? Graças a Deus. E a divisa também, a irmã vai estar colocando ali para nós falarmos juntos, fixarmos aí, né, o único caminho que nos leva ali à salvação.
Atos capítulo 4, versículo 2 diz: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém? Glórias a Deus. Teremos agora aqui o hino com os irmãos. Vamos cantar juntos, meus irmãos. Vamos cantar que Jesus é a única esperança da nova geração, da geração passada, da geração de hoje. Que Jesus seja a nossa mensagem diária de vida, de palavras, de atitudes. Vamos fazer Jesus conhecido. Então cante conosco esse hino tão bonito. Ergue-se o clamor da nação, em busca de solução, a resposta certa que traga a todos esperança e paz, que só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crê, e tudo pode nossa pátria transformar. Seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus, alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida ele te dará. Brasil, seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus, alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida ele te dará. Brasil. Cristo é a única esperança desse mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Cristo é a única esperança neste mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus.
Amém. Graças a Deus, né? Quando você tem a convicção de que Jesus é a única esperança, né, isso vai gerar em você um senso de urgência para proclamar Jesus aos perdidos. Amém? Se ele é a única esperança, então, né, deve-se comunicar isso às pessoas. Esse senso de urgência, né, deve ser fomentado, estimulado, potencializado pela verdade de que ele é a única esperança. Amém? Gostaria de chamar aqui Olinda, Olinda Marta Sena Ferreira da Silva. O Silva ela pegou do meu nome, tá, gente? Já era grande o nome dela, mas agora aumentou um pouquinho mais. Ela vai estar compartilhando aí o que Deus tem comunicado a ela. Fique atento, né, aberto à ministração, para a glória de Deus. Vou orar aqui por ela. Amém? Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por mais essa oportunidade, né, de compartilhar a tua palavra, Pai. Que o Senhor dê graça, Olinda, para ministrar a tua palavra e graça a nós para ouvirmos, Deus. E, sobretudo, Deus, colocarmos em prática em nossas vidas, Pai. Para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Muito bom poder estar aqui, congregando com os irmãos, cultuando ao Senhor. A Bíblia diz que é motivo de alegria estar na casa de Deus. Então, que alegria poder estar aqui. Sempre que eu venho aqui, eu sou muito edificada, sou muito encorajada a fazer muito mais para Deus. Eu vim aqui hoje com minha família, meu marido, minha filha e a minha mãe. E eu tive o privilégio de hoje cultuar junto com minha tia, que está ali. A salvação chegou na minha família. Graças a Deus, Jesus é a única esperança. E eu queria dizer para os irmãos que da última vez que eu vim aqui, eu falei para os irmãos que eu estava dando um curso na igreja. O nome do curso era Mulher Nota 10. E dessas mulheres que estavam fazendo o curso, 3 não eram cristãs. E terminou o curso, fizemos a formatura no sábado e no domingo uma delas se rendeu ao Senhor. Glória a Deus. Eu havia dito para os irmãos que eu tinha convicção que Deus ia salvá-las e o Senhor já começou. Porque Jesus é a única esperança. Amém? Eu quero convidar os irmãos para ler a Bíblia comigo. No livro de Marcos, capítulo 10, versículo 13. Marcos, capítulo 10, versículo 13. Marcos 10, 13, vamos ler? Diz assim: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixe vir as minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. A proposta nessa noite, para a gente poder falar, esclarecer que Jesus é também a única esperança para a nova geração. A nova geração que nós vamos tratar são as crianças da igreja, as crianças das escolas, as crianças aí na calçada, as crianças do supermercado. Todas as crianças podem ser alcançadas pela pregação do Evangelho. Todo mundo crê? Amém. Essa passagem bíblica que nós acabamos de ler, ela tem um pano de fundo que me choca. Por que eu estou falando isso? Jesus estava a caminho da crucificação por aqui. E ele passou por vários cenários, inclusive com um bando de criança. Já imaginou? Jesus estava a caminho da crucificação e ele tem um encontro maravilhoso. Criança pula, criança grita, criança corre. Jesus encontrou com as crianças a caminho.
E os discípulos não permitiram que as mães ou os responsáveis daquelas crianças levassem aquelas crianças até Jesus, para que Jesus orasse por elas. Nós notamos aqui uma atitude que está escrita na palavra de Deus e que existe nos dias de hoje e aconteceu. Nem sempre as crianças são vistas com os olhos de Deus a respeito da salvação. Nem sempre a gente imagina que aquela criança pode ouvir o evangelho, pode converter ao Senhor e o Senhor pode mudar a eternidade daquela criança. É chocante, mas eu quero dizer que muita gente consegue pensar assim: vai ser veterinária, tá no sangue. Não, essa menina vai ser uma boa doutora, tá no sangue. E às vezes a gente não tem visão de Deus para entender que aquela pessoa pode ser uma veterinária, pode ser uma doutora, pode ser uma professora. Aquela criança que gosta tanto de escrever vai ser professora, vai puxar a mãe. Não tenho nada contra isso. Eu quero dizer que, além disso, você pode enxergar naquela criança vários princípios, vários talentos do reino. Que aquela criança pode ser inserida no reino e, desde criancinha, ela pode servir no reino, fazendo alguma coisa para tornar o nome de Deus conhecido. A igreja crê nisso. Criança serve, criança canta, criança prega, criança ora. Alguns irmãos estão me olhando com o olho tão comprido. Criança louva, criança evangeliza, criança faz a obra de Deus. E nós precisamos nos atentar para esta classe, anunciar o reino, dizer que Jesus é a única solução para elas, para que elas se juntem a nós nesse exército de anunciar o nome de Jesus. Nessa passagem, eu quero destacar 2 grupos. Um grupo que levava as crianças até Jesus e um grupo que impedia que as crianças chegassem até Jesus. 2 grupos. Você vai se identificar em qual grupo você está. E você vai entender que você pode migrar do grupo que impede as crianças para o grupo que leva as crianças para Jesus. O grupo que leva as crianças para Jesus é o grupo visionário, tem visão. Que vem uma criança chegando toda alegre na igreja, ela, vixe, essa dá trabalho. Não é essa visão que eu quero que você tenha. Aquela criança ativa que pula e que chama o pastor e que dá a mão e que pega a oportunidade, essa criança vai fazer diferença no reino de Deus. Aquela criança calminha, quietinha, ou não dá trabalho nenhum, ou vai ser tímida pro resto da vida, não vai nem na igreja cantar um versículo, falar um versículo. Está errado também. Nós precisamos enxergar as crianças em suas individualidades e entender que Deus vai usá-las no tempo certo. Mas nós precisamos pregar o evangelho para elas, porque elas também podem se render a Jesus. O grupo que impede as crianças de chegar até Jesus é quando você não enxerga esse poder do alto de mudar a história de uma criança, aquela criança que está trilhando um caminho errado, que vive em situação de risco. Talvez os pais estão sendo usuários de drogas, talvez vive uma família separada. Quero te dizer que essa criança está em situação de risco, mas se o evangelho chega, aquela família pode ser salva. Eu estou falando isso porque eu já peguei uma criança na rua andando assim com o pai, segurando na mãozinha do pai. Eu falei: pai, a minha igreja fica bem ali. Eu posso levar a sua menina para assistir o culto lá na igreja? Sabe o que o pai fez? Leva. Eu senti aquilo maravilhoso para mim, foi ótimo, foi brilhante. Eu peguei aquela criança com toda a minha força, levei para a igreja, coloquei ela sentadinha no melhor lugar. Não coloque a criança no fundo, não coloque a criança do lado de fora, não coloque a criança no lugar pior da igreja, no melhor lugar. Coloquei ela no melhor lugar que eu entendia, que ela ia assistir a palavra, que ela ia entender a palavra, e ela ficou. A mãe veio buscar, que ela não queria aquilo. Ela foi buscar a menina lá na igreja, ela pegou a menina, não gostou de mim, não gostou de me conhecer, e foi para casa. Mas sabe o que aconteceu poucos meses depois? A mãe aceitou Jesus, o pai aceitou Jesus, a menina aceitou Jesus, o irmão aceitou Jesus. Deus usa as crianças para evangelizar outras pessoas. E nós podemos continuar esta obra maravilhosa. Nós somos o grupo que leva as crianças para Jesus. Se você disser para uma criança assim: ó, Jesus é a luz do mundo, vai começar uma obra ali naquele coração. Jesus é o único Salvador. Criança gosta de ouvir essas coisas.
Sabe por que eu estou falando isso? Vou dizer uma coisa para vocês, muito minha experiência. A minha filha, com 1 ano de idade, ela batia em todo mundo que chegasse perto de mim. Batia. E eu ficava envergonhada, porque as pessoas, filha do pastor, filha da missionária, bate todo mundo. Todo mundo. Fico pensando assim, as pessoas jogam um fardo em cima dos filhos dos pastores. Mas eu estou aqui para dizer para você que uma criança de 1 ano, ela bate todo mundo. Para se defender dos desconhecidos, certo? Aí as pessoas falavam, menina, essa menina, hein? Aí uma mãe falou para mim, pegue na mão dela, aperte a mão dela e diga, não bata. E eu, nova mãe de primeira viagem, segurei na mão dela e falei, não bata. Primeira oportunidade, batia. E eu, Senhor, converte o coração da Suzana. Ela bate todo mundo por aí, Senhor. De joelhos em lágrimas, o Senhor falou para mim, fale de mim para ela. Eu falei, ela só tem 1 ano. Como é que eu vou falar do Senhor para essa menina? Eu já conto as historinhas, já ensino os versículos, mas ela não entende muita coisa. Fale de mim para ela, que eu vou me revelar para a Suzana. Gente, eu quase caí, prostrada assim. Eu falei, agora é o dia. Vem a professora e fala, sua filha bateu. Peguei ela, venha. Coloquei ela sentada na altura dos meus olhos e falei, filha, essa mão que Deus te deu, foi Deus te deu para abençoar, para ofertar, para fazer carinho, para orar. Para você orar pelas crianças, você tem a mãozinha para abençoar. Ela fez, bom, mamãe. Nunca mais ela bateu. Vocês acreditam nisso? Porque eu disciplinei a Suzana, eu segurei na mãozinha dela, eu falava com ela, não bata, nada disso resolveu. Mas quando eu falei que o Senhor deu a mãozinha para abençoar, isso resolveu. Irmãos, o Evangelho tem poder para transformar. Nós somos do grupo que leva as crianças até Jesus. Filho de crente não é crente. Você precisa pregar o evangelho para os seus filhos. Não é. Não é. Porque vai para a igreja, bonitinho, canta no grupo, gosta de uma musiquinha, gosta de um versículozinho. Você precisa pregar o evangelho. Eu prego o evangelho para a Suzana. Volta e meia eu pego ela, saio de perto de todo mundo e vou conversar com ela no particular. Sobre várias coisas eu pergunto para ela. Sobre amizade, sobre Deus, sobre oração. E ela fala o que está na mente e no coração dela. E eu tenho uma oportunidade de direcionar o coração da Suzana para Deus. Nós precisamos cuidar dessa geração. Uma criança fraca, uma criança que não lê Bíblia, uma criança que não ouve o Evangelho, uma criança que não é evangelizada, ela será um adolescente que vai dar trabalho na igreja, um jovem que vai dar trabalho na igreja, vai desviar, vai... Tudo isso. Mas eu quero lembrar que tudo isso é por fé. Nada é muito certo, você vai dizer assim, está um futuro brilhante, e desviou e se afastou. Nós não podemos parar de anunciar. As nossas obras de anunciar não salva. Vocês acreditam nisso? Esta obra que o Senhor pediu para a gente fazer, para a gente anunciar, para a gente pregar, não é a gente que salva. A gente só precisa falar. Quem faz a perfeita obra? Exatamente. Ele faz a obra por nós. Então, existe aquele grupo que impede as crianças de chegar a Jesus porque não tem visão, não entende. Tem mãe que chega aqui e fala, fique quietinho aqui na igreja, não se mexa. Olha, se você aprontar, pronto, a igreja, sabe o que é a mente da igreja? A igreja é um lugar horrível para mim, que eu não posso me mexer. Que se eu falar um ai, minha mãe me pega. Gente, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Isso tem que contagiar seu coração e passar para os seus filhos. Você deve dar um jeito, é você que é responsável pelo seu filho na igreja, para que ele se sinta bem aqui, para que ele louve o Senhor, para que ele entenda que esse lugar é um lugar de salvação. Dá trabalho? Claro que dá. Tudo dá trabalho na vida. Nada é fácil. Quem disse que é fácil? Trabalhar com criança? Gente, por se eu levantar a mão aqui não, em outro lugar, aqui eu não vou fazer isso. Se eu perguntar assim, quem quer trabalhar no Ministério Infantil? As pessoas escondem a mão assim, se escondem atrás do outro, porque dá trabalho. Mas Deus conta com quem quer. Deus conta com quem quer trabalhar com essa classe que dá muito trabalho. Deus conta com quem quer, porque Deus vai salvar. Deus vai alcançar o coração das crianças para que a geração que está vindo por aí seja uma geração bíblica, uma geração que ora, uma geração que gosta de louvar, uma geração que evangeliza. Eu creio nisso. Eu creio. Piamente, por isso que eu estou falando isso com vocês. Sabe por quê? Vou falar um negócio aqui. Quando eu tinha 11 anos de idade,
11 anos de idade, eu tinha um plano para a minha vida. Eu tinha um plano. 11 anos, eu tinha um plano. Eu queria ser freira. Eu queria ir para um seminário católico. Eu queria ser uma beata. Para mim era lindo. Era tudo que eu queria na minha vida. Eu andava com um terço vermelho pendurado no meu pescoço. Eu achava lindo. Quando eu saía pela rua, eu embaraçava um terço na minha mão. Eu achava aquilo perfeito. Foi o que eu achei mais bonito. O coração da criança é de quem chega primeiro. Certo? Nós temos que chegar primeiro. Chegue primeiro no coração da criança, sua vizinha, do andar de cima, da escola, na rua, no mercado, em qualquer lugar. Chegue primeiro. Chegue primeiro. O que chegou primeiro no meu coração não foi o evangelho. Quase que eu estava em outro lugar. Mas a misericórdia do Senhor foi muito grande, o amor foi grande demais, superabundou e eu fui alcançada. Sabe por que eu estou falando isso? Um dia eu estava na igreja católica, sozinha. Eu vi a igreja aberta, eu entrei para rezar um texto. Eu fui lá, 11 anos. Só tinha eu, com vários bancos, só tinha eu lá. Sentei perto da porta, peguei o texto e comecei a rezar. Salve, Rainha, Mãe de Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Pai nosso que está nos céus. E fui. Sabe o que aconteceu comigo? Escute bem. Ninguém mandou sair de lá. Ninguém disse que eu estava errada. Ninguém mandou sair de lá. Ninguém, nenhum ser humano, ninguém. Porque todo mundo achava lindo aquela criança tão empenhada na obra. Estava tão lindo. Todo mundo me aplaudia. Porque eu estava indo em direção a um sonho de menina. Ninguém me impediu. Mas eu estava lá rezando o texto e ouvi uma voz. Seu lugar não é aqui. Eu olhei para o lado, assustada. Porque só tinha eu. E não foi a voz de ninguém, a não ser do Senhor. Sabe o que eu fiz? Eu me levantei rapidamente dali. Meu coração estava para sair pela boca, assustada com aquilo. Eu procurei uma pessoa que trabalhava assim ao lado da igreja e falei, eu não posso mais voltar ali. Se você acredita? Eu ouvi uma voz que disse que para eu sair de lá, que meu lugar não era ali. E a partir dali, a perfeita obra nunca mais parou. Os irmãos creem nisso? Olha, eu comecei a ler a Bíblia. Eu tive contato com o Novo Testamento. Os irmãos devem conhecer isso, porque foi a Igreja Batista que entregou lá em Biaçu. Essa igreja entregou há mais de 10 anos, no ano de 2000, um livro que tem escrito na capa, o mais importante é o amor. É um Novo Testamento. Tem de Mateus, Apocalipse, Provérbios e Salmos. Está lá. Está escrito assim, o mais importante é o amor. Eu li. Tinha 11 anos, eu lia. Eu não entendia muita coisa, mas eu lia. Eu marcava, eu escrevia do lado, eu chorava. Sabe o que era aquilo? A obra de Deus em mim. Com 11 anos. E aquilo foi me tomando. Eu fui lendo que eu tinha que abandonar os meus ídolos. Doía dentro de mim, porque era tudo que eu tinha. Mas em contato com a palavra de Deus foi fácil para mim. As minhas amigas iam na minha casa e às vezes eu não queria recebê-las, porque eu achava que o povo crente era um povinho. E eu tinha 11 anos. Mas o Senhor operou em mim. Eu abri as portas, as pessoas iam na minha casa agora. Eu ouvia a pregação da palavra. E eu ali no meu canto, lendo a Bíblia. Sabe o que aconteceu? Eu resolvi ir para a igreja. No dia que eu fui na igreja, eu limpei o meu quarto. Tirei os santos que estavam lá pendurados. Tinha vários santos pendurados lá. Eu tinha 11 anos. Eu lembro até hoje dos quadrinhos com a correntinha assim. Tudo pendurado lá. Eu tirei de um a um. Minha mãe me ajudou. Nós cavamos um buraco e jogamos tudo fora. Eu tinha vários postos de ídolos. Da fama. Dos brilhos, dos glamour. Eu tirei tudo. Minhas roupas, eu fiquei só com a roupa que eu estava vestida. Fui para a igreja. Quando cheguei, eu tinha 11 anos. Não estou entendendo? Eu tinha 11 anos. Fui para a igreja. Quando cheguei na igreja, o pastor pregou. E eu agoniada, porque eu estava esperando só a hora. É hoje. Quando ele, tem alguém para Jesus? Diz, eu quero Jesus. E eu fui chorando até lá à frente. Foi o caminho mais longo que eu já percorri. A igreja, cabe 3 igrejas aqui dentro da igreja onde eu me converti. Era muito pequenininho, mas o caminho foi longo. Eu fui quebrantada. Eu tinha 11 anos, irmãos.
E quando eu cheguei lá na frente, o pastor orou por mim. E eu fui liberta de várias coisas, inclusive do medo de escuro. Eu não andava sozinha. Eu tinha medo de tudo. O Senhor me libertou. Sabe por que eu estou contando isso para vocês? Porque a criança que você vê hoje do seu lado, você não sabe o futuro dela. Se o evangelho chegar cedo, você terá um bom cristão, um bom missionário, um bom servo, um bom evangelista na história daquela criança. Tem que chegar cedo o evangelho. Quantos aqui já ouviram falar assim? Ah, se eu tivesse escutado na minha infância. Ah, se eu tivesse me convertido antes. Não é bom ouvir isso? E as crianças querem viver isso. Querem receber Jesus cedo. Cedo. Para que a vida delas sejam transformadas pelo poder da palavra de Deus. Sabe por que cedo? Quando a Suzana tinha 2 anos e 6 meses, meu marido e eu, nós já pregávamos o evangelho para ela. Quando ela estava no meu ventre, eu pregava o evangelho para ela. Quando ela nasceu, eu pregava o evangelho para ela. Eu prego o evangelho para ela. Ela tem 3 anos hoje e eu prego para ela. Quando ela tinha 2 anos e 6 meses, meu marido perguntou para ela se ela queria receber Jesus. Ela disse hoje não. Agora não. Como se ela estivesse sabendo o que era aquilo. Mas você precisa insistir, pregar na hora certa, do jeito certo, de forma entendível. E a Suzana falou, quando minha mãe voltar, eu vou entregar meu coração para Jesus. E quando eu cheguei, que eu estava na rua, ocupada fazendo alguma coisa, e aí ela chegou e eu estava escrevendo assim na mesa, e ela correu para lá e para cá, e ela dizia assim, cadê meu tapete de oração? Que eu tinha feito um tapete de oração para ir incentivar ela a orar mais. Aleluia. E ela orava mais com esse tapete. Ela pegava o tapetinho e ia para o canto orar. Cadê meu tapete? Cadê meu tapete? E ela não achava. Ela disse assim, onde eu posso orar, mamãe? Falei, vai para sua salinha, filha, vai orar. E ela foi. Quando ela foi de cá, eu vi um barulhinho bem baixinho. Ela falou assim, ó, Jesus, entra no meu coração. 2 anos e 6 meses. Quando ela fez essa oração, ela saiu correndo pela casa. Mamãe, papai, vovó, eu entreguei meu coração para Jesus. E nós não sabíamos nem o que dizer para ela, de tanta alegria que a gente sentiu naquele dia. Foi um dia de salvação dentro da nossa casa. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, eu falei assim, Jesus, entra no meu coração. E ele entrou. Gente, nós podemos e devemos pregar o evangelho para essas crianças. Quando a criança se converte, um missionário acabou de nascer ali. Sabe por que eu digo isso? Criança gosta das coisas do reino. E como nós podemos fazer isso mais? Porque eu acredito que os cristãos que estão aqui já fazem. Mas eu vim aqui encorajar para fazer mais. Você, pai, dê uma Bíblia para o seu filho. Dê. Não tem Bíblia ainda não? Dê. Colorida, bonita, cheia de bichinho, toda enfeitada, toda ilustrada, com as cores mais lindas. Dê para ele. Leia para ele todo dia. Não somente dê, mas leia a Bíblia para seu filho. Certo? Culto doméstico. Gente, culto doméstico é uma benção. A gente vai lá em casa, essa menina se solta, ela quer pregar, ela quer falar um versículo, porque é o melhor ambiente para eles se desenvolverem entre nós. Então, o culto doméstico é uma bênção, faça o culto doméstico. Coisa do passado? Não. Cultura do céu. Do céu. Nós não podemos fugir disso. Isso sustenta as nossas famílias de pé. Sabe quando você conta a história para uma criança e ela fala, eu gostei, quero de novo. Aí o adulto fala, de novo? Conte de novo. É a hora que a semente está ali nascendo no coração dela. Conte de novo. A Suzana faz isso várias vezes comigo. E às vezes eu fico falando de novo. Eu quero de novo a mesma história. Conte. A palavra de Deus está sendo semeada. Conte de novo. Aquilo é vivo. Aquilo está mexendo dentro dela. Deus está falando com ela. Conte de novo. Inculcarás. Inculcarás, inculcarás, inculcarás. Aleluia. Como o ministério pode fazer para avançar o reino, para anunciar a palavra de Deus para as crianças? Filho de crente não é crente. Filho de crente precisa ouvir a pregação da palavra. Como? Assumindo que seu papel na igreja não é ficar com criança. O verbo ficar dá a entender uma coisa passageira. Você não fica com as crianças para os pais assistirem um culto abençoado. Você pega as crianças, vai para as salinhas para ministrar uma palavra abençoada. Uma palavra de salvação. Para você confrontar, para você colocar a criança no caminho. Junto com o trabalho com o pai. Aí as coisas começam a funcionar. Criança pode e deve escutar o evangelho. Eu fui atraída pelo Senhor a chegar ao teu evangelho. E eu, quando vejo uma criança, eu fico assim, babando,
para dizer que eu fico querendo pegar para mim, para dizer alguma coisa sobre Jesus, porque eu acredito que o Senhor me alcançou na infância e eu nunca mais me desviei. Pensa numa criança. Pensou? Invista na salvação dela. O melhor presente é uma Bíblia. E você vai ver Deus fazer uma obra maravilhosa. Eu creio nisso e por isso eu estou falando para os irmãos. A pregação da palavra deve ser levada para as crianças. Jesus acreditava nisso. Abraçou as crianças e orou e abençoou a vida delas. Nós podemos ser como Jesus. Ver as crianças além daquilo que os seus olhos veem. Pessoas transformadas, pessoas firmes, pessoas bíblicas. Amém? Deus abençoe essa igreja. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. É um privilégio muito grande. Eu amo essa igreja. Muitas vezes eu fui impulsionada para o campo de missões por alguns membros dessa igreja. Num dia eu estava saindo da minha igreja e eu me bati de frente com Merinha, ela saindo da igreja dela. E eu estava pensando em ir para a faculdade, eu tinha acabado de passar no vestibular, e ela gritou assim para mim, Olinda! Eu olhei para ela e disse assim, eu vou te enviar para o campo. Sabe que isso nunca saiu do meu coração? Merinha é uma das pessoas também que me ajudou a ir para o campo missionário. Eu já tinha saído da minha infância, já era adulta, mas eu quero dizer que nós podemos fazer muito por essa classe de pessoas, de crianças que querem Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigada. Pastor? Graças e paz, irmãos. Antes de concluirmos o culto da noite, eu gostaria só de passar algumas comunicações aos irmãos, lembrar aos irmãos que próxima terça-feira teremos reunião de oração, culto matutino, das 6 às 7 da manhã. Estaremos aqui para colocar diante de Deus a vida da gente, a vida da nossa igreja, nossa cidade, nosso estado, nosso país, enfim, as pessoas que carecem da graça do Senhor. Mas hoje à noite também nós temos aqui a presença de Danilo, né? Danilo foi alvo da oração da gente, né, durante um bom tempo. Passou por momentos difíceis, né, Danilo, na saúde, mas pela graça de Deus ele está aqui como resposta de oração. Deus é bom e fiel e a gente louva a Deus pela sua vida, viu? Está aqui com a família, né, Danilo. Também queremos informar aos irmãos que no próximo domingo nós eu estarei visitando com um grupo de irmãos lá a missão Água Fria. O irmão Glócio estará ministrando a palavra de Deus. Mas também dizer aos irmãos que hoje a gente está encerrando a campanha para missões nacionais. Mas o departamento infantil já começou o trabalho com crianças. E um trabalho muito bonito, hoje a gente esteve por lá. Trabalho muito bonito, muito bem elaborado. Vamos estar orando também por esse trabalho missionário abençoador que Deus tem feito através do nosso departamento infantil. Vamos nos colocar de pé, irmãos, para orar? A irmã Miriam também está lembrando aos irmãos de que há um trabalho da comissão de indicação para a nova diretoria e ela espera contar com a disponibilidade dos irmãos. A sugestão é que os irmãos orem e se coloquem diante do Senhor para que você possa ser útil a Deus. O desejo de Deus não é que você venha para a casa do Senhor apenas para participar do culto, para assistir o culto, mas para ser útil com seu dom, com seu talento. Amém? Obrigado, irmã Olinda, pelo privilégio que a gente teve de ouvir a palavra de Deus através da sua boca. Deus continue trabalhando na sua vida e usando para o louvor da glória dele. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, porque nessa noite estamos aqui como filhos teus, os nossos corações estão abertos para o Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem planos e propósitos grandes e tremendos para a vida da gente. Obrigado pela palavra que ouvimos nessa noite, pelos desafios que recebemos para encaminharmos as nossas crianças nos teus santos caminhos. Dá, Pai, a cada pai e mãe aqui presente, a capacidade de ministrar ao coração de seus filhos
de tal maneira que ao crescerem, ó Deus, essa semente da tua palavra já tenha germinado e seja produzindo frutos para a glória do teu nome. Nos despede agora em paz para nossos lares, sob os cuidados do teu Espírito Santo. Ajuda-nos, abençoa-nos. Abençoa também a semana que estamos recebendo, que essa semana seja uma semana de atividades, mas uma semana onde nós possamos contar com a presença, com a graça, com a direção, com a proteção, com a fidelidade do Senhor. É assim que nós oramos, mas o fazemos agradecidos no nome e para a glória de Jesus. Amém. Coração silencioso, irmãos, estamos concluindo o culto nessa noite. Deus continue abençoando sua vida e a vida de toda a sua família.